Para se levantar uma casa ou qualquer outro tipo de edifício, sabemos que, obviamente, vem primeiro a escolha do terreno, a planta, todo o planejamento geral, como a questão dos pedreiros, o orçamento dos materiais, enfim. Mas na hora da construção prática em si, existe uma ordem lógica a se seguir. Toda construção de uma casa ou de qualquer outro tipo de edifício deve começar pelo alicerce. Sim, ele não é só o ponto de partida necessário, como deve ser muito bem feito, pois sobre ele estará toda uma estrutura. O alicerce é uma base firme, sólida, que se assenta em solo aprofundado, ou seja, primeiro se escava o chão, depois se estabelece aquele fundamento que servirá de apoio para o restante de toda a construção. Agora, se uma casa, um edifício, precisa de um alicerce, quanto mais nós precisamos. E aqui eu não demoro em falar que o nosso alicerce precisa, deve ser Deus. Ele como alicerce, no sentido que deve vir, que deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. E uma vez que ele é a base, o fundamento firme, a nossa vida se desenvolve sobre ele. Nós temos firmeza, nós nos tornamos um edifício vivo, sólido. Nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, já existia essa concepção de Deus como fundamento, como base sólida, firme, como sendo o alicerce. No Salmo de número 17, no verso 3, o salmista declara o seguinte: "O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha." Veja que ele usa aqui o símbolo do rochedo, da rocha, para falar de Deus como sendo o lugar firme, onde ele encontraria a sua firmeza, onde ele ali encontraria o seu refúgio. O Salmo 39, que também é muito lindo, no versículo de número 3, diz assim: "Ele me tirou de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou-me os pés numa rocha e firmou os meus passos." Olha que declaração maravilhosa. E existia também o prenúncio, a profecia sobre Cristo, que seria para nós este alicerce, esse fundamento, essa pedra angular. O Salmo 117, versículo 22 diz assim: "A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular." E quando chegamos no Novo Testamento, aí está a declaração de que esse versículo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Isaías 28:16 também diz assim: "Por isso o Senhor Deus lhe diz: eu coloquei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular preciosa de base. Quem confiar nela não tropeçará." E então Jesus vem como o nosso alicerce, como o nosso fundamento, como a pedra angular. A pedra angular era um elemento de sustentação essencial nas construções da antiguidade. E Jesus aqui, ele se autodeclara como sendo esta pedra angular, essencial para que uma construção possa se desenvolver, ou seja, a vida de cada um de nós. E então nós vamos lá para Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, onde o apóstolo Pedro disse o seguinte: "Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular." E é importantíssimo a gente lembrar aqui da declaração do próprio Cristo também, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde ele disse assim a Pedro: "Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela." Então nós podemos declarar que a igreja de Cristo está sobre um fundamento sólido, inabalável, e este fundamento não permitirá que a igreja seja destruída pelas forças do inferno. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, ele chama Cristo de a pedra viva, mas sobre ele nós vamos formando um edifício espiritual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11, nós lemos o seguinte: "Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo."
Efésios capítulo de número 2, versículo 19 ao 21, nós lemos assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. Olha só que lindo. O Senhor como sendo sempre o nosso alicerce, a nossa base firme, o nosso fundamento. E não podemos aqui esquecer do que Cristo Jesus falou. Vamos ler o texto em Lucas 6,47, onde o Senhor Jesus disse assim: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica e as coloca em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia movediça, sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Veja que quem ouve a palavra de Cristo e pratica é como alguém que tem a sua casa edificada sobre a rocha. Mas quem ouve e não coloca em prática é semelhante a alguém que tem alicerce sobre a areia. Não tem firmeza, não tem sustentação. Que a nossa vida e tudo na nossa vida seja edificado sobre esse alicerce principal que é Jesus Cristo. Não simplesmente para que nós não sejamos destruídos, levados, derrubados pelo sofrimento, dificuldades, tribulações, mas principalmente para que nós não sejamos levados pelo pecado, para que nós não sejamos alvos da morte eterna, que estejamos edificados sobre Cristo, principalmente para a nossa salvação. Pois estar ou não sobre esse alicerce que é Jesus define se nós seremos salvos ou não. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E que Jesus seja o alicerce da sua vida.